Deus, isso mesmo. Muito bem, meus amados. É uma alegria. Diz? Infelizmente, nós não podemos estar esse ano todos juntos, presencialmente, Isso, não é? É. Por causa das restrições, para quem está nos visitar de outros países e quem não sabe, nós estamos vivendo tempos de restrições agora, nesse final de ano, aqui em Portugal. Mas normalmente é mundial, não é? É, mas aqui a gente ficou impossibilitado de ter o culto presencial, não é? Como é o nosso costume fazer todos os anos. Mas nem por isso deixamos de fazer. Amém. Porque todas as coisas que o diabo tenta levantar para calar a igreja, Deus sempre abre meios e oportunidades para que a palavra não pare, para que o Senhor sempre possa falar aquilo que Ele deseja falar aos nossos corações. Isso mesmo. Glória a Deus. Então estamos aqui. Estamos aqui. E glória a Deus por isso. Amém. Bem, meus amados, antes de mais, eu quero avisar vocês dizendo o seguinte. Nós planeamos, temos de ter um plano, não é? Nós planeamos fazer uma reunião breve, até às 23 ou assim, mas é possível que ultrapassemos esse horário. Então, você não fique preocupado. Se você tem algum compromisso ou você tem que sair desta ligação, não tem problema absolutamente nenhum. Você sai à hora que você precisar sair. É só carregar no botãozinho ali vermelho no canto inferior do lado direito que diz sair. E você sai, ok? Não tem problema nenhum. E se for o caso, isso vier a acontecer, então, antes de mais, eu quero desejar a vocês todos um próspero ano novo, um ano cheio de saúde, paz e alegria, Amém. Um ano que você se torne mais parecido com Jesus do que aquilo que você está hoje. Amém. Amém? Amém. E é isso. Pronto. Muito bem. Eu e a minha esposa temos algo para partilhar convosco que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Então eu vou abrir, vou começar e depois passarei a palavra à minha esposa para ela partilhar convosco também aquilo que o Senhor colocou no coração dela, ok? Pronto. Antes de mais, eu quero também, ainda no campo dos anúncios, dizer o seguinte. Para a próxima reunião de domingo, ok? Nós apercebemos-nos que os irmãos que são de outro concelho, ok? Não poderiam vir à reunião. Mas nós vamos fazer o seguinte. Eu digo isto porque a declaração que você tem a data dos fim de semana em que você pode vir à igreja. Vocês vão fazer o seguinte, vocês que são de outro concelho, que não de Lisboa, para virem à nossa reunião, vocês devem mandar um SMS, ok? Uma mensagem para o telefone da igreja, que é o 91-400-3900, ok? E nessa mensagem deve conter as seguintes informações. Primeiro, o seu nome completo. Segundo, o seu número de cartão de cidadão. Terceiro, a localidade, não é necessária morada, é só a localidade onde você reside. E, por fim, o e-mail, o seu e-mail, porque a Rosa, minha secretária, vai fazer todas essas declarações no sábado e vai enviar para vocês, ok? Se no caminho a polícia vos mandar parar, você mostre o e-mail ou, se tiver como imprimir, você mostra a declaração impressa. Está bem? Pronto, obviamente esta informação é para os irmãos aqui de Portugal, não se aplica aos irmãos que estão a assistir de outras partes desse mundo. Pronto. Entendeu direitinho? Pronto. Se alguma informação lhe escapou, você ligue para o telefone da igreja, que está aí no bate-papo, no chat, 91-400-3900, e a nossa secretária dar-lhe-á todas as informações que você precisar. Tá bom? Mas não deixe de estar conosco no próximo domingo presencialmente. Amém? Não vamos deixar que estas restrições nos impeçam
de congregar e de estarmos juntos. Glória Amém. a Deus. Amém? Amém. Então vamos fazer uma oração. Vamos. Para começar a partilhar com eles o que o Senhor colocou no nosso coração. Amém. Querido Senhor, te damos graças por todas as pessoas que agora estão conectadas conosco. Nós as abençoamos em teu nome. Graças te damos pela tua palavra no nosso coração e na nossa boca, a palavra da fé que opera na vida de todos eles, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos que toda a mente está liberta, todo o coração receptivo para receber a palavra invencível e toda poderosa. Em nome de Jesus eu oro e todos digam comigo, Amém. Amém. Glória Amém. a Deus, isso mesmo. Bem, meus amados, em primeiro lugar, eu não quero partilhar nada novo convosco, nada que vocês já não saibam, mas quero refrescar, ok? Algumas coisas das quais nós já temos falado. Abram então a vossa Bíblia em Isaías 60. Isaías 60, versículo 1. Isaías capítulo 60 e versículo 1. Já encontraram? Então diz assim: levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo a sua glória se verá sobre ti. Sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado. E o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar tornará a ti e as riquezas das nações a ti virão. Aleluia! Meus amados, aqui fica claro que a luz é uma pessoa. No versículo 5 diz, então o verás e serás iluminado. A nossa luz está nele. Então olhe para mim no instante. Nós somos como a lua. A lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Certo? Então, a nossa luz é Jesus. Nós refletimos a luz dele. Como diz 2 Coríntios 4,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Esta é a palavra que o Senhor nos deu para este ano. No início, em janeiro, nós não sabíamos o que iria abater-se sobre o mundo, ok? O Senhor também não falou detalhes específicos do que iria acontecer, é porque não tínhamos de estar preocupados com isso. Mas o Senhor nos disse, esta palavra de Isaías 60, e sabe, não era uma palavra unicamente para 2020, é uma palavra para nós, Igreja Zoe, Amém. E para todo aquele que crê. Amém. É tempo de nos levantarmos e refletirmos a glória do Senhor. Amém. E diz que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Meus amados, isto que nós assistimos pelo mundo desta pandemia, amados, isto é obra das trevas, não é obra da luz. Mas sabe, a Covid não veio impedir nem alterar os planos de Deus. Glória a Deus. Deus não foi apanhado de surpresa. Nada do que aconteceu este ano, ou possa ainda vir a acontecer, a Covid-19, ou 20, ou 23, ou 40, ou que seja lá o que for, nada pode alterar o que Deus planeou fazer. E enquanto o mundo está em completa
perplexidade e sem esperança, glória a Deus que a glória do Senhor vem sobre nós e a sua luz brilha em nós. Enquanto o mundo está mais em trevas, nós estamos com mais luz. E note qual é o propósito da nossa luz. É brilhar no escuro. Não faz sentido ter luz, acender a luz durante o dia. A luz só é útil quando as trevas caem. Então, meu amado irmão, brilhe. A luz no escuro torna-se um ponto de referência para quem está em trevas. Você é um ponto de referência para o mundo. Amém? Então mostre Jesus ao mundo, não se cale. A tendência dos cristãos é que quanto mais anos têm de crente, menos de Jesus eles falam às pessoas. Você precisa ter amigos do mundo, não é pecado ter amigos do mundo. Abraão fez uma aliança com Abimeleque e não diz que foi pecado. Jesus era amigo de publicanos e pecadores e ele nunca pecou. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na corte do rei Nabucodonosor e outros que se seguiram e eles não pecaram, não se contaminaram. Amém? Noé viveu no meio de uma geração corrupta e ímpia e ele era justo. Você pode ter amigos do mundo onde a influência deles não o afeta a si, mas é a sua influência que vai afetá-los a eles. Amém? Então precisamos brilhar, precisamos mostrar Jesus ao mundo. E agora abram comigo a vossa Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Abacuque fica umas páginas para a frente. Ok, Abacuque, capítulo 2. Eu vou dar uns segundos para você encontrar. Aleluia. Glória a Deus. Já encontrou o Abacuque? Ele não foi embora. Ele está aí ao serviço, não foi de férias. Ok. Capítulo 2, versículo 2 também. Diz, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Aleluia! Meus amados, esta é a nossa visão até ao fim. Levanta-te e resplandece, porque já a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Agora, o Senhor nos deu uma visão quanto ao ministério também, e vocês sabem disso. A nossa visão quanto Igreja Zoe, quanto membro deste corpo de Cristo global, é ganhar pessoas para Jesus e fazer delas discípulos de Jesus, ok? Por isso nós temos a escola de discipulado e fazemos com alguma regularidade seminários ou formações na igreja, esta última sobre lealdade. Quem é que fez esta última formação de lealdade? Em breve vai estar no nosso site, porque este ano eu quero que vocês todos deem uma revisão nela outra vez, ok? E vai sendo sempre assim, à medida que vão entrando pessoas para servir a Deus como colaboradores. Nós temos também uma missão. O que é a missão? É o caminho que nos leva a realizar a visão. Então, a nossa missão está baseada em Atos, capítulo 1. É continuar o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Essa é a nossa missão. E o Senhor também nos deu uma identidade própria. Nós não temos que ser iguais a outros, ainda que sejam bem-sucedidos naquilo que fazem. Nós temos a nossa própria identidade, como
o estômago tem a identidade do estômago, tem a missão do estômago, tem a visão do estômago, os pulmões já são diferentes, mas todos fazem parte, todos os órgãos fazem parte de um mesmo corpo, ok? Então, mas se todos fossem ter a mesma função, então não haveria corpo. A nossa identidade é que somos uma igreja do Espírito Santo e da palavra. E é isso, uma igreja do Espírito Santo e da palavra. E posto isto, eu quero partilhar convosco o que o Senhor pôs no nosso coração, porque o que aí vem, ok, tem a ver com isso, com a nossa identidade. Ou melhor, com a identidade que o Senhor nos deu. Então, abram a vossa Bíblia em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 1. Sentada agarrada a ovelhinha, por quê? Porque é a minha ovelhinha. Já lhe deste Ela tá a comida comendo. hoje? Ela está a comer? Então também. Ela berra à noite? Vai. Já acharam? Tá? Ok. Diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, olhe para mim no instante. O Espírito Santo está a dizer, por meio do apóstolo Paulo, que acerca dos dons espirituais, ele não quer que nós sejamos ignorantes. Não quer. Então, devemos estudar sobre isso. Devemos olhar para a palavra de Deus para aprender sobre isso. Amém? Agora, o que nós vamos ler, você vai reparar que fala de três coisas diferentes, mas aqui no versículo 1, ele engloba tudo como sendo dons espirituais. Ok? Um dom é algo que Deus deu e não cobra em troca. É dado, é a opção dele. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, formas de operar, de atuar, debaixo da inspiração divina, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, olhe para mim no instante. Como eu disse, eu não ia falar nada de novo, uma grande revelação. Na verdade, não é nada que você já não saiba. Há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Então, o Espírito Santo, por meio de Paulo, coloca, vamos dizer assim, cada pessoa da Trindade responsável por uma área de atuação. Porque diz, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É Deus, é o Espírito Santo que escolhe as palavras. Depois, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Está a ver? O ministério é diferente de um dom espiritual. Neste sentido aqui, certo? E a gente já vai continuar a ler, onde ele descreve a manifestação dos dons e etc. Mas o Senhor é o mesmo. Veja, Efésios, no capítulo 4, versículo 11, diz que ele mesmo, ele quem? Jesus, aquele que subiu ao alto e levou cativo o cativeiro, ele mesmo deu uns para a igreja, apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Às vezes as pessoas perguntam, no outro dia ouvi alguém dizer assim, já não há apóstolos nem profetas, porque não há profetas porque já está tudo revelado, e não há apóstolos porque era só aqueles 12 lá do Cordeiro e mais nenhum. Bem, isto não quero ser ofensivo, mas é ignorância, porque os dons do ministério, ou os ministérios, foram dados a quem? À igreja. Então eu pergunto, ainda há igreja? Há. Então se ainda há igreja, forçosamente para a igreja ser edificada, tem que haver ainda os ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ok?
E, em terceiro lugar, diz que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Você vê, por exemplo, em Atos capítulo 19, que Deus, pelas mãos de Paulo, quem? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E que maravilha é essa a que se refere? Bem, diz que levavam os lenços de Paulo e os aventais dele, do trabalho dele, que ele fazia tendas, em alguns momentos, levavam às pessoas com demónios, diz que os demónios saíam e as doenças saíam também, as pessoas ficavam curadas. E diz que isso é uma maravilha extraordinária. É uma diversidade de operações. Mas quem fazia isso? Deus, pelas mãos de Paulo. Não existe o dom do avental. Não existe o dom do lenço. Nem nunca Paulo incentivou tal coisa. Nem ensinou outros a fazerem a mesma coisa. Andarem com lenço ao pescoço para distribuir, ou andar com aventais para distribuir. Não, mas foi uma maravilha extraordinária. Naquele momento foi assim que Deus fez pelas mãos de Paulo. Você vê o caso, por exemplo, de Jesus, quando lhe trouxeram um cego de nascença. Diz que Jesus cuspiu no chão, mexeu a terra para fazer lodo, lama, e depois untou os olhos do cego. Mandou lavar-se no tanque de Siloé, e o homem voltou vendo, e era cego de nascença. Ok? Alguém diz que Jesus fez isso porque o homem não tinha olhos, nasceu sem olhos, e Jesus meteu o barro na órbita, não é? Dos olhos e criou olhos. Bem, eu não sei se foi assim, pode até ter sido, mas o que é que foi isso? Bem, foi uma diversidade de operações. Deus, pelas mãos de Jesus, operou aquela maravilha. Porque não existe o dom da cuspidela, certo? Eu não posso sair por aí a imitar, até me coloco em maus lençóis, porque isso é algo que Deus faz. Não é algo que eu ou você possamos inventar da nossa cabeça a ver se dá. Isso não é assim que funciona. Então, há diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações, maneiras de operar. Eu posso operar, vamos dizer, nesta reunião de uma forma, a minha esposa de outra, na semana que vem, ao contrário, é de uma outra forma que nem sequer nós imaginávamos que podia ser. Bem, meu amado, é isso que a Bíblia está aqui a dizer. Agora, vamos continuar e ler o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito, está a ver que ele chama, agora, como no versículo 1, chama tudo isto dons espirituais, e agora ele diz que tudo isto são manifestações do Espírito. A manifestação do Espírito é dada a cada um. O sentido original do grego é conceder a operação, certo? É concedida a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, ok? Agora revela os dons do Espírito Santo. Ao outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Ao outro pelo mesmo Espírito a fé. Ao outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, ao outro, a operação de maravilhas, ao outro, a profecia, ao outro, o dom de discernir os espíritos, e ao outro, a variedade de línguas, e ao outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas estas coisas. Quem é que opera tudo isto? O Espírito Santo, repartindo particularmente, está a ver? Ou concedendo particularmente a cada um como quer, a operação como ele quer. Está a ver? Então, meus amados, eu estou a partilhar esta palavra convosco porque o ano que vem, este ano de 2021, nós percebemos no nosso espírito, e sabemos-lo pelo testemunho interior, que vai haver um grau maior de operações ou manifestações do Espírito Santo no nosso meio. Amém. Amém.
Eu não sei se o mesmo vai acontecer com outros ministérios, mas eu sei em relação a nós, ok? O Senhor não tem que me dar instruções para os outros, Ele dá instruções para nós. Então, e nós precisamos estar preparados para isso, para quê? Para fluir. Houve uma vez uma visão de um rio, sabe aquele rio de Ezequiel? Por onde passava, não é? Levava vida. E via-se algumas pessoas sentadas à margem do rio. O rio significa o mover do Espírito Santo. Então dizia eu, algumas pessoas estavam sentadas à margem do rio e diziam assim, pá, não acredito em nada disso. Olha para aquilo. Aquilo é tudo fanatismo. Não pode ser. É estranho. O rio continuava e mais à frente estavam outras pessoas sentadas à margem do rio e diziam assim, glória a Deus por esse rio. Glória a Deus por aquilo que o rio está a fazer. Aleluia! Mas continuavam sentadas na margem do rio. O rio continuava e havia um grupo de pessoas que se lançava para dentro do rio. Está a ver? E o rio levava essas pessoas por onde quer que o rio passava. E sabe, eu quero estar no terceiro grupo. Eu também. Eu não quero ficar à margem do rio só a dizer glória a Deus, olha que bom, aleluia. E muito menos a criticar. Mas sabe, a nossa tendência como ser humano é criticar o que não entendemos. Então, por isso, esta palavra é dirigida a vocês, meus amados. Se você não entende, se você vir alguma manifestação do Espírito de Deus e você não entender, não critique. Peça revelação. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que buscam ao Senhor entendem bem tudo. Ok? Busque ao Senhor. E com isto, obviamente, eu não estou a falar de coisas estranhas. Porque eu e a minha esposa estamos aqui e percebemos pelo Espírito o que é do Espírito e o que é da alma. E não vamos permitir manifestações fora da palavra de Deus. Mas eu quero alertar vocês para alguma coisa. Por exemplo, eu não estou maluco, é o testemunho do Espírito aqui. O rir. Há pessoas, eu já não estou a falar fora da igreja, estou a falar dentro da nossa igreja, que deviam estar a rir e ainda estão a chorar. Entende o que eu quero dizer? Acham errado, acham estranho o que é isso, agora a pessoa começa a rir. Mas não acha estranho que a pessoa comece a chorar? Não, porque tem um aspecto mais religioso. Porque o nosso background lá atrás ensinou-nos que chorar está bem, mas rir é estranho. Por que tem que ser estranho? Quando a Bíblia diz alegrai-vos no Senhor, quem tem que se alegrar? Vou ficar à espera que as circunstâncias o façam? As circunstâncias não vão fazer. Sou eu que tenho que o fazer. E como vou fazê-lo? Pela fé. Pela fé. Agora, eu estou a dizer isso por quê? Oh, meu amado, porque às vezes o Espírito Santo move-se dessa forma e a pessoa fica fechada, trancada, com a cabeça a pensar, é estranho, não pode ser, não é assim que Deus faz, oh, que coisa rara, E o Espírito Santo não vai obrigá-lo. Eu já vi uma pessoa que criticava isso. A cair no chão numa reunião pública e a rir até ao final da reunião, e aquilo pegou-se a toda a gente, e a reunião acabou, e toda a gente a rir, uns choravam e riam ao mesmo tempo. Então, quem sabe, você que está meio cético, meu Deus, este é estranho, quem sabe você é o próximo. E depois eu quero me rir. Amém. Amados, você pode achar, é estranho. Por quê? Porquê? Com que propósito? Meu querido, eu não tenho que perguntar a Deus com que propósito ele faz o que faz. Yes. Porque vocês já me ouviram compartilhar convosco que lá em 1 de Reis 17,
O Espírito Santo veio sobre o profeta Elias e diz que ele correu e passou à frente do rei Acabe, que ia na carroça com os cavalos. Veja, para você entender. Elias disse a Acabe: arma o teu a carroça e vai embora para que a chuva não te apanhe. Depois, portanto, o Acabe pôs lá os arreios em cima do cavalo, aparelhou a carroça e foi embora. Elias subiu ao monte, e para subir ao monte ele deve ter demorado à vontade mais de meia hora, e orou para que a chuva viesse. E pense comigo, Acabe já estava a caminho de casa, a cavalo. Elias ficou a orar e disse ao moço dele: vai lá, sobe ali, olha para a banda do mar a ver se vês as nuvens. E ele foi e voltou. E não devia ser assim tão perto, porque São Elias nem precisava dizer para ele ir. Elias mesmo olhava e via. O moço volta e diz: não há nada. Então Elias continua a orar e diz-lhe a ele assim: vai lá 7 vezes. E o moço foi lá 7 vezes. Eu não sei quanto tempo levou, mas devia ter levado algum tempo. Até que na 7ª vez o moço diz: há uma nuvem pequenina como a mão de um homem. Aí ele disse: foge, corre, venha aí a chuva. Só pela fé ele podia dizer isso. Então começa a descer do monte e diz que o céu se encheu de nuvens e começou a chover. E então é quando diz que a mão do Senhor, que é outra expressão para dizer o Espírito do Senhor, a mão do Senhor veio sobre Elias e ele correu, ultrapassou Acabe. Pense, Acabe tinha um adianto, talvez de 1 hora ou mais, de cavalos a correr, portanto estamos a falar de vários quilómetros. Mas a mão do Senhor veio sobre o velhinho. Meu amado, deu-lhe um gás, um nitro, que ele... Turbinou ele. Eu imagino a Acabe de ter pensado: o que é que está a acontecer aqui? Agora você diz: meu pastor, mas com que propósito é que Deus pôs Elias a correr? E eu sei. Eu não sei. Se calhar para ele não se molhar tanto, não apanhar chuva. Ou, sei lá, eu. Então, não, mas sei que foi uma manifestação do Espírito Santo, sobrenatural. Então não fique a questionar, não fique à parte, envolva-se. Não fique à margem do rio, seja o rio. Amém. Torne-se no rio. Amém. E veja, quando você mergulha nesse rio, a questão já não é o quanto você tem do rio em si. Já pensou? Porque não é você que tem o rio, é o rio que o tem a si. Glória. E você é levado pela corrente. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, outra manifestação na Bíblia, assim rara, estranha, é do profeta Ezequiel. Diz que a mão do Senhor veio sobre ele e ele ficou de boca aberta, de manhã até o final da tarde. Meu amigo. É que é? E você diz: com que propósito, pastor, é que o Espírito Santo pôs o profeta com a boca aberta o dia todo? Sei lá, para apanhar moscas, não sei, faço ideia. Mas foi uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo sobre Ezequiel. Então, meu amado, vamos estar sensíveis à manifestação do Espírito Santo. Para vos dar um exemplo mais chegado a nós, temos uma irmã na igreja que, numa das nossas reuniões, o Espírito Santo disse assim a ela: corre! E ela trancou, não é? Corre? Mas como é que corre? O que é que as pessoas vão pensar de mim? Mas corre para onde?
Nunca vi ninguém a correr aqui. E ficou a debater-se. E veio aquela voz no coração dela outra vez. Corre! E ela, ai, não, meu Deus, não. E não. A reunião continuou. Até que a um dado momento, ministrando nos dons do Espírito Santo, eu disse, há aqui alguém que tem um problema no coração. E que o Espírito Santo não vai deixar você sair aqui desta reunião da mesma forma. Então receba aí a sua cura onde você está. E sabe, instantaneamente ela ficou curada. Mesmo. E depois então ela entendeu que foi a misericórdia de Deus, porque ela deveria ter sido curada obedecendo à instrução do Espírito Santo e correndo. Eu não sei o que iria desplotar ali, mas é importante que você obedeça ao impulso do Espírito Santo, porque a sua obediência vai contagiar outros. Amém. Vai abrir as portas para a manifestação plena do Espírito Santo em alguma área. Amém. Glória a Deus. Imagina você começa a correr lá no meio da igreja. Não diga que não, porque senão já estou a ver quem é o próximo. Fica caladinho, não diga nada. Principalmente esses quietinhos. Eu vou ver a Sandra ainda a correr lá. E aos pulos. E o Vítor atrás. Anda cá, mulher. Anda cá o quê? Eu quero ir no Rio. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, precisamos nos preparar e estar sensíveis ao mover do Espírito Santo. A igreja sem o mover do Espírito é uma religião. É mesmo. É coisa de homens. É isso. A igreja sem o sobrenatural é uma religião fria e sem sentido, como tantas outras. Smith Wigglesworth profetizou isto antes dele morrer. Ele disse o seguinte, para quem não conhece Smith Wigglesworth, foi um homem de Deus que viveu no início do século passado. Aliás, ele morreu na primeira metade do século. Um homem chamado o Apóstolo da Fé ressuscitou, creio que foram 23 mortos. Um homem ungido de Deus. E ele disse estas palavras, que virão 3 grandes moveres do Espírito de Deus sobre a terra. O primeiro, ele disse que seria restaurado o batismo no Espírito Santo e o mover do Espírito nas igrejas. E que pessoas sairiam de igrejas tradicionais para dar origem a esse novo mover do Espírito. O segundo grande mover do Espírito de Deus viria depois e seria restaurada a palavra, a revelação na palavra de Deus. Os cristãos andariam baseados na palavra de Deus. E ele disse, mas ainda não é o fim. Será um grande avivamento, mas ainda não é o avivamento. Então ele disse, o avivamento virá quando, pelo Espírito Santo, se juntar a revelação da palavra e o mover do Espírito Santo num só. E ele disse, então esse será o avivamento e então poderão dizer, chegou o fim. Meus amados, é isso que nós temos no nosso espírito, que este ano 2021 vai haver um aumento nas manifestações do Espírito Santo, confirmando a sua palavra. Então não feche o seu coração, esteja aberto. E você também fluirá nesse rio. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, irmão. Eu estou com tanta expectativa para essa nova década. Nós vamos começar uma nova década daqui a pouco. Isso. E sabe, desde que começou a se aproximar, a gente sempre fica sensível por dentro para perceber qual é a direção de Deus específica para nós como igreja. E essa palavra que Augusto acabou de compartilhar se levantou no nosso coração, que é um tempo da gente se mover mais no Espírito, é um tempo da gente mergulhar nas águas mais profundas. Mas tem outra coisa que veio no meu coração muito forte mesmo.
E é tão engraçado como Deus faz as coisas, porque começou a se levantar um versículo, uma passagem no meu coração. Daqui a pouco eu digo qual é a passagem. Que eu nem lembrava da existência dessa passagem. E veio porque um tempo atrás, há muitos anos atrás, meu cunhado, que já é falecido, mencionou essa passagem. E eu disse, Senhor, o que é que você quer falar com isso? E uma coisa, sabe quando você começa a ver que uma coisa vai puxando a linha, até dar num ponto. E que ponto é esse que eu quero falar para vocês? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em Daniel, no capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Aleluia. Daniel, capítulo 2. Deixa eu falar o contexto do capítulo, para a gente não perder tempo. Esse capítulo é quando o rei Nabucodonosor tem um sonho, e chama os magos e os sábios e os sátrapas, aquele povo sátrapas, lá. Sátrapas. Yeah. Diga essa palavra bem rápido que você é batizado no Espírito Santo. Então, ele chama esse povo e pede para revelar o sonho, qual é o significado do sonho que ele teve. E esse povo diz, então, qual foi? O que foi que você sonhou? Ele disse, não, assim é fácil demais. Se eu disser o que eu sonhei, vocês podem dar qualquer interpretação. Vocês vão dar interpretação sem eu contar nada. E eles ficaram num estreito, meu amigo. Imagina, diga aí, não é? Mas eu não quero entrar nessa condição. A gente sabe que Daniel orou, né? E Deus deu a revelação a Daniel. Foi. Sem saber de absolutamente nada, Deus revelou o sonho a Daniel. E no versículo 19 de Daniel, no capítulo 2, diz assim: Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é, de Deus é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios. Ele dá sabedoria a quem? Aos sábios. E entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos. Quando eu estava orando, veio essa passagem tão forte. Ainda não é a passagem que meu cunhado falou, daqui a pouco eu digo. Mas Deus quer nos sinalizar que um novo tempo começa daqui a pouco. Amém. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente diz assim, nada muda se a gente não mudar. Exatamente. Exatamente. Não existe mágica com Deus. Não é uma coisa que Deus faz assim, e tudo fica perfeito. Não. Se você prestar atenção no texto, ele reconhece que é de Deus que vem sabedoria e poder. Agora, olha só que interessante. Augusto está falando sobre manifestações do poder do Espírito. E aqui ele diz, é ele que dá sabedoria e poder. E diz, é ele também que muda o tempo e as estações. Sabe? Eu não estou nem aí, não vou entrar no mérito de se o Covid vai acabar em 2021, se vai aparecer outras pragas. A palavra de Deus diz que as trevas estão cobrindo a terra, isso é fato. Isso é fato. Ok? Não pense que o mundo vai ficar melhor, porque não vai. Não vai. Mas como o texto que Augusto leu, de Isaías 60,
esse texto, Deus falou conosco que é um texto que vai nos nortear até a volta de Jesus. Até o fim. Diz que para aqueles que se levantam e resplandecem, vai brilhar a glória do Senhor, ok? Então, eu não estou falando de uma coisa que, de repente, Deus vai trazer uma mágica e o mundo vai ficar, todo mundo convertido, todo mundo... Não. É específico o que vai acontecer. O tempo que nós estamos entrando é para pessoas específicas. Quem são essas pessoas? São aqueles que creem. São Amém. Aqueles que estão firmes. São aqueles que estão comprometidos com Deus. Amém. São aqueles que estão buscando a palavra. Não é qualquer pessoa que simplesmente vive de qualquer jeito, faz qualquer coisa e acha que Deus vai operar milagres e maravilhas. Queridos, é um tempo onde a Bíblia fala lá em Malaquias, se não me falha a memória, chegou o tempo de se discernir verdadeiramente quem serve a Deus e quem não serve. Mas para aqueles que estão pagando um preço de servir ao Senhor, e deixa eu te dizer, às vezes, aos trancos e barrancos, porque só quem sabe o que vive é quem está calçando os sapatos. A vida não está sendo fácil para ninguém. Ninguém. Não existe uma única alma viva nessa terra que não tenha passado por pressões, que não esteja passando por muitas pressões, que não esteja sendo difamado, afrontado, circunstâncias se levantam, às vezes não é com você, às vezes é com a pessoa próxima de você, às vezes é com família, mas não existe um crente comprometido na face dessa terra que não esteja sendo pressionado de tal maneira, ao ponto de querer desistir, de largar tudo, de não querer ir mais para a igreja. Quantas vezes você não quis dizer assim, rapaz, eu não estou afim de ir para a igreja não, eu vou ficar assistindo os cultos pela internet, eu não estou afim mais. Eu não estou afim mais de passar por isso, eu não estou afim mais de passar por aquilo, eu não estou afim. Queridos, deixa eu te falar, passe, engula. Porque, para aqueles que estão perseverando, vai haver uma mudança de tempo. Vai haver um start da parte de Deus sobre aqueles que estão crendo, sobre aqueles que estão perseverando, sobre aqueles que estão pagando um preço de servir ao Senhor. Daniel, pelo Espírito, diz... É Ele que muda. Ele muda tempos e estações. Ele muda. Amém. Ele muda. E sabe por quê? Se é necessário para que a palavra aconteça na nossa vida, porque as promessas de Deus não cairão por terra sem acontecerem. Amém. Ele muda pessoas de um lugar, ele muda aquele patrão que está te perseguindo, ele muda situações, causas que estavam emperradas, coisas que estavam sendo impedidas de chegar. Deus muda. Amém. Porque a sua fé não vai ficar sem resposta. Amém. Não vai ficar sem resposta. É Ele que muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele também pode remover pessoas e estabelecer outras pessoas. Nós estamos entrando numa década extraordinária. Amém. Extraordinária. Meu Deus do céu. Eu tô empolgada, eu tô motivada. E olha, não é porque tá fácil não, meu amigo. É porque Deus é fiel e a palavra vai se cumprir. Isso. Ele muda. Está funcionando. Diga, Ele muda. Ele muda. O que precisa ser mudado. O que precisa ser mudado. Para que a palavra se cumpra. Para que a palavra se cumpra. Mas nenhuma das palavras que o Senhor falou e que você tenha agarrado elas ficará sem resposta. Amém. E Ele diz, é Ele que muda o tempo e as estações. Pode ser que na sua vida, a estação que você esteja vivendo, seja uma estação de inverno. Não tem folha, só tem galho seco. E frio. E frio. Mas quer que eu te diga? Deus pode mudar inverno em primavera. Amém. E vai. Aleluia. Ele muda.
E diz assim também, remove reis e estabelece reis. Agora, presta atenção. Ele dá sabedoria aos sábios. Sabe quem é o sábio? Aquele que busca o Senhor. Amém. E ele diz que para aqueles que buscam ao Senhor, para os sábios, ele dá mais sabedoria. Amém. E diz, e entendimento a quem? Aos inteligentes. E sabe por que ele não faz isso com todo mundo? Porque a Bíblia diz que o insensato, o estulto, o tolo, ele não se detém no caminho de Deus. Não. Ele não se interessa em se envolver com a palavra. Então, eu quero declarar sobre sua vida. Você que está buscando a palavra, você que medita na palavra, não é ficar ouvindo pregação, não. É você que lê, que busca a palavra. Eu declaro sobre sua vida sabedoria e entendimento aumentando sobre você. Amém. Coisas que você precisa sendo alargado sobre a sua vida. Amém. Você tendo ideias, você tendo inspirações, você se movendo de tal forma que você diz, meu Deus do céu, fui eu que pensei isso. Essa ideia, fui eu que tive. Não, querida, é porque Deus está multiplicando sobre a tua vida. Amém. Estou te dizendo, e volto a repetir, ele dá sabedoria aos sábios e dá entendimento aos inteligentes. Amém. Aqueles que buscam ao Senhor. Não é aquele que fica de galho em galho, não é aquele que fica de igreja em igreja, não é aquele que simplesmente passa a semana todinha e só pega na Bíblia e olha lá quando vai para a igreja no domingo. Não, é aquele que está buscando, que está colocando no seu coração, Senhor, amém. Fala comigo, eu quero te conhecer cada vez mais, eu quero, me molda segundo a sua vontade, eu quero cumprir seu propósito, abala o que é abalável em mim, me revela o que está escrito, e se detém na palavra, você vai ver o que Deus vai fazer. Amém. E ele diz, ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Ele mora a luz. Agora, eu quero que você abra, e eu vou te dizer, abra sua Bíblia agora em Isaías 60 novamente. Isaías 60. Oh, meu Deus, que capítulo maravilhoso. É. Eu estou tão feliz. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É. Isaías 60. Eu não vou ler o texto todo. Eu quero ler apenas alguns versículos. Depois, você que é sábio e entendido e que ama a palavra, lê o capítulo todo depois. Olha só, Isaías 60, no versículo 1, diz assim, dispõe-te. Então, não é para quem fica deitado na cama. Não é para quem fica esperando receber papinha na boca. É para aquele que se dispõe. É para aquele que toma uma atitude. Ele diz, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti. Sobre ti. Diga sobre mim. Sobre mim. E a minha casa. E a minha casa. Brilha. Brilha. A glória do Senhor. A glória do Senhor. E a sua glória. E a sua glória. Se vê sobre nós. Se vê sobre nós. Amém. Amém. Pó de trevas está comendo a terra, meu amigo. Mas vai ter um farol. Glória a Deus. Enorme sobre as nossas vidas. Amém. Sobre a nossa casa. Sobre a nossa família. Sobre a nossa igreja. E ele diz, as nações se encaminham para a tua luz, os reis da terra para o esplendor que te nasceu. E aí ele fala algumas coisas, então eu vou falar uns versículos salteados, porque esse é o ponto que eu quero me deter, que eu acredito que vai ser uma das coisas que vão acontecer nesse ano de 2021. Versículo 5. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar. Diga abundância. Diga abundância. Diga de novo abundância. Abundância. Se tornará a ti. Diga abundância virá a mim. Amém. E diz assim, e as riquezas das nações
virão a ter contigo. Amém. Diga, as riquezas das nações virão. Vem ao dono, vem ter conosco. Venha ter comigo. Aí diz, a multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá. Trarão. Não é você correndo atrás. Eles vêm trazer. Trarão ouro e incenso. Glória a Deus. E publicarão os louvores do Senhor. Amém. Para aqueles, por que Deus vai dar sabedoria aos sábios e inteligência aos entendidos? Porque uma pessoa que é sábia não busca riqueza para benefício próprio. Yeah. O coração de uma pessoa que ama ao Senhor sabe que as riquezas é para propagação do reino de Deus nessa terra. Isso mesmo. Com isso, eu não estou dizendo que você não possa trocar o seu carro, ter uma boa casa. Oh, claro que sim. Claro que sim. Você pode. A Bíblia diz, Ganha sempre. Isaías 1,19 diz, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso. O melhor dessa terra não é para o filho das trevas, é para os filhos de Deus. Você pode comer o melhor dessa terra, mas não é só para isso. É para o reino. E diz que trarão ouro e incenso e publicarão os louvores ao Senhor. Então, isso significa que esse ouro e esse incenso vai trazer glória ao nome do Senhor. Amém. Agora, olha só, versículo 7. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti. Servir-te-ão os carneiros de Nebaiote. Para o meu agrado subirão ao meu altar. E eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Amém. A igreja do Senhor vai se tornar mais gloriosa do que ela já foi em qualquer outro tempo. Isso mesmo. Em qualquer outro tempo. Aleluia. E a pergunta que ele faz é: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Aleluia. Queridos, deixa eu te dizer, nem que seja pelo bico de um corvo, Deus vai trazer aquilo que está prometido para os últimos dias, para um povo que existe no meio do povo. Amém. Que está se santificando, que está buscando ao Senhor. Isso. E aí, olha o que ele diz no versículo 11. Ele diz, as tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia, nem de noite se fecharão. Para quê? Glória a Deus. Para que as portas têm que estar abertas? Para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Aleluia. 17 agora. Vem horas e fora de horas. 17. Por bronze trarei ouro. Amém. Por ferro, trarei prata. Por madeira, bronze. E por pedras, ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus governadores. Melhor do que pensamos. Oh, aleluia. Aí agora vai para o 22. O menor. Se você se acha o menor, essa palavra é para você. O menor virá a ser 1000. E o mínimo, uma nação forte. Aleluia. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso. Prontamente. Prontamente. Agora, você acha que isso é bom? Abre sua Bíblia agora em Joel, capítulo 2. Vamos à casa do Joel. Vamos lá em Joel. Joel. Meu Senhor. Joel 2. Nós vamos começar a ler versículo 18, mas deixa eu te dizer o pano de fundo. Queridos, antes de acontecer isso que nós vamos ler agora, é se proclamado:
jejum, arrependimento, santificação, ajuntamento para buscar o Senhor. Eu quero abrir um parêntese, perdão. Quando eu era nova convertida e eu ganhei a minha primeira Bíblia, essa minha primeira Bíblia era marcada de Gênesis a Apocalipse, só com promessas. Só com promessas. E nada errado com isso. Mas sabe, não adianta a sua Bíblia estar marcada com as promessas apenas, se você também não marca os critérios que acionam as promessas. Yeah. Esse capítulo de Joel está falando do povo se voltar para Deus, do povo se render para o Senhor, do povo se santificar, consagrar, se apartar das coisas do mundo e se voltar para Deus. E o Senhor, na sua palavra diz, olha, versículo 18 de Joel 2, diz assim: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos. Deixa eu te dizer, o óleo, o cereal, o vinho, o óleo, é a linguagem da moeda e do suprimento daquela época. Era o que abastecia e era a moeda de troca, era o que dava o dinheiro, era o que trazia o suprimento. E ele diz: e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Aí ele continua dizendo: mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, tal. E ele diz, 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão vigor. Agora, presta atenção no que ele diz no versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. Sabe que uma coisa é se alegrar e outra coisa é regozijar? Eu posso me alegrar. Glória a Deus, aleluia. Agora, você sabe que regozijo é uma ação exuberante de alegria? Aí você está lá, e Deus está dizendo, alegra-te, regozija-te, aleluia. Ele diz, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Por quê? Porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serode, ou seja, a primeira chuva e as últimas chuvas. Isso. A chuva que se planta, mas também vai dar, está trazendo a chuva da colheita. Amém. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém. Sabereis que estou no meio de Israel, ou no meio do seu povo, nós somos o Israel de Deus, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando de provisão abundante. Yeah.
Ele está falando de suprimento. Ele está falando que para aquelas promessas que você tem declarado, para a palavra que você está segurando, e que todo mundo zomba de você, que todo mundo ri de você, e dizendo, o crente, o bobo, dá dízimo, dá oferta, semeia. Aguarda. Aguarda. O dia do pagamento. As últimas chuvas começaram a cair. Aleluia. Porque Deus faz mudar as estações e os tempos. Vai haver uma virada. 2020 acaba. Entra uma nova década. 2021 começa, trazendo as últimas chuvas. Aleluia. E essas últimas chuvas serão chuvas do Espírito. Amém. E de prosperidade, provisão sobre o povo de Deus. Amém. Agora, deixa eu falar agora a palavra que Deus me trouxe, que eu me lembrei que o meu cunhado tinha falado. Abra sua Bíblia agora, deixa eu abrir aqui. Em Zacarias, Zacarias abençoado, meu Deus. Zacarias, capítulo 9. É o Zaca. É o Zaca. Zacarias, capítulo 9. Eu peguei essa passagem em 5 versões. E todas elas dizem a mesma coisa. Zacarias 9, versículos 11 e 12. Olha o que é que diz. Ele diz assim: quanto a ti, Sião. Sião é como simbolizasse a igreja, ok? E ele diz: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje. Diga, é hoje. É hoje. Também hoje vos anuncio que tudo, diga tudo. Tudo. Ele não está dizendo algumas coisas, ele diz tudo. Vos restituirei em dobro. Amém. Deixa eu ler essa passagem na linguagem de hoje. Diz assim: o Senhor Deus diz, moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso, vou tirar o meu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Deixa eu ler em mais uma versão na Bíblia Amplificada que diz assim: quanto a você também, por causa da aliança do Senhor com seu povo. Por causa de quê? Da aliança. Da aliança. Que foi selada com o sangue da aliança. Eu libertei e enviei o seu povo preso para fora do poço sem água. E ele diz no versículo 12, voltai para a fortaleza. Quando ele diz voltai para a fortaleza, é para o lugar seguro. Quando ele diz voltai para a fortaleza, é para onde existe segurança. E sabe que lugar é esse? É no Senhor. É com a sua palavra. É com o aprisco. E ele diz voltai para a fortaleza de segurança e prosperidade. Ó prisioneiros de esperança. Quando ele diz prisioneiros de esperança, sabe, queridos, quantas vezes a gente declara a palavra e às vezes a gente não vê o efeito dela imediato. E parece. E a gente olha para um lado e olha para outro e parece que não tem nada acontecendo. Mas quando a gente pensa lá dentro,
Eu vou usar uma expressão que meu marido geralmente usa. Quando a gente pensa que não está a acontecer, quando a gente olha para um lado e olha para outro e não tem nada, quando a gente pensa que não está a funcionar, já está a funcionar. Yeah. Já está a funcionar. É aquela mesmo. palavra lá no nosso espírito dizendo, não desiste. A semente já está na terra. Não desiste. Não desiste. Amém. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Isso. Existe um tempo onde Deus está movendo, é como peças no tabuleiro de xadrez. Ele move reis, ele move pessoas, ele muda estações, ele muda circunstâncias. Para quê? Para dar sabedoria ao sábio, inteligência aos entendidos, para dar as últimas chuvas e para restituir em dobro. Amém. Tudo. Amém. Tudo o que foi roubado, tirado, impedido. Aleluia. Recebo. Ainda hoje declaro que restaurarei o dobro de sua prosperidade anterior. Aleluia. Sabe quem isso me faz lembrar? Exatamente, né? Isso me faz lembrar de Jó. Jó passou por maus bocados. Não foi Deus que colocou ele naquela condição. Yeah. Mas Jó não abriu mão de Deus. E porque ele não abriu mão, o último estágio de Jó foi melhor do que o primeiro. Tem uma passagem em Eclesiastes que diz que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Sabe? Deixa eu te dizer. As trevas podem cobrir a terra, a escuridão os povos. Mas para aqueles que estão fielmente buscando ao Senhor, perseverando no Senhor, se consagrando, se apartando cada vez mais do mundo, brilhará a glória. Amém. Essa palavra glória é honra, é esplendor, é riquezas, é ampla suficiência em todas as áreas. Lembra, Daniel diz, o Senhor que dá poder e sabedoria. Sabedoria para quê? Para nós recebermos aquilo que nos pertence. Olha, eu vinha de propósito com as unhas pintadas de dourado. Olha. Eu estava conversando. E a camisola com dourado também? Com dourado também. Tá leão. Tudo dourado, meu amigo. Tá tudo dourado. Sabe por quê? Eu não tô. Não é por causa de. Total. Eu quero estar dourado. Não é vestir roupa, isso, roupa vermelha, vai ter sorte. Não, amor, não, amado, não é isso não. Não é isso não, a gente não crê nessas coisas não. Se você vestir branco, roxo, preto, eu estou de preto, mas meu ano vai ser dourado. Amém. O nosso ano vai ser dourado. O seu ano será dourado. Glória a Deus. É como se fosse para você ver. É para você ver diante dos seus olhos. Então, não desista. Aí as pessoas dizem, pronto, lá vem os crentes falando sobre dinheiro. Meu irmão, você não é obrigado a crer, não. Mas para aquele que crê, vai haver uma diferença de... Deixa eu ser bem nordestina agora. Vai ter uma diferença de Torá mesmo, meu amigo. Para aqueles que servem a Deus e para aqueles que não servem ao Senhor. O tempo das últimas chuvas. Aleluia! Você pode se preparar. Nós estamos entrando numa década onde Deus vai abrir os céus e vai revelar o que é a igreja sobre a terra. Amém. Não Aleluia. Igrejinha, coitadinha, mimimi. Não! A palavra de Deus não é para a gente mimizenta. É para a gente que crê. Amém. Que crê. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas! Chegou o tempo. Eu não concordo. Para com isso. Para com essa besteira. Só porque você não entende, não quer dizer que não é de Deus. Isso mesmo. Ouve o Senhor, busca o Senhor, e Deus vai falar com você. Isso. No seu espírito, não nessa cabecinha, que às vezes está cheia de besteira. É um tempo onde nós vamos ver. Oh, meu Deus. Eu queria estar tanto perto de você para lhe dar um abraço, para lhe sacudir, para fazer assim, ó. Acorda! Que você seja abalado.
que todas as estruturas que impedem você de correr e para o que está diante de você, eu declaro sobre a sua vida, tudo que é abalável, Amém. seja abalado. Amém. Que não fique Removido. nada que impeça Amém. você de avançar. Amém. Não deixe de ir para a igreja, não deixe de se congregar, Amém. não deixe de ter comunhão com Deus, Isso. nem com os irmãos. Isso. Você acha que ver pela internet é suficiente? Não é. Não é. Existem coisas que nós poderíamos estar fazendo exatamente agora, que porque estamos pela internet. Glória a Deus pela internet, mas pela internet tem coisas que a gente não pode fazer. Impor as mãos em si, por exemplo, dar-lhe um abraço. Exatamente. E a gente sabe, como tem poder. Às vezes um abraço fala mais do que 1000 palavras. Yeah. Então, queridos, vamos entrar nesse novo tempo. Glória a Deus. A chave mudou. Yeah. Eu vou receber tudo que Deus tem para mim. E Amém. Você vai receber também, Nossa. como indivíduos, como família, como igreja. Yeah. Creia. Agora, deixa eu dar vamos dizer assim, deixa eu dar uma observação muito séria. Houveram 2 palavras específicas aqui, sobre o mover do Espírito e sobre prosperidade. Ok? Você, com uma ratoeira no seu bolso, você não vai prosperar, porque lembra que o ouro é trazido para trazer louvores a Deus. Uma pessoa muquirana, mão de vaca, e que não é generosa, ela não vai provar dessas coisas. Yeah. Deus te dá oportunidade de você semear. Aí você diz, pastora, você está falando isso porque você já está querendo dinheiro para a igreja. Se você quiser pensar isso, pense. Problema seu. Deus conhece meu coração. Yeah. Eu não vou perder a oportunidade. Nós, como casal, Amém. nós semeamos. E sabe, existem coisas que às vezes a gente precisa. E às vezes tem pessoas que semeiam na nossa vida. E tem coisas que chegam na nossa mão que é para um fim mesmo bem específico. E tem coisas que às vezes chegam na nossa mão, que às vezes a gente, quando vai pensar que é para fazer alguma coisa que a gente precisa, o Senhor diz, você só foi o meio, você é só a ponte. É para dar. Yeah. Aí a gente pensa, eu poderia fazer isso e aquilo. Ou, desculpa a expressão, mas não tem outra. Ou cabeçudo. Cabeçudo. Cabeçuda. Tu tá dando, deixa eu colocar assim, tu tá com um muquiranês, com uma migalha, e tá retendo o dono do ouro e da prata derramar da abundância do que ele tem para ti. Amém. Por quê? Porque algo só chega se tiver uma estrada. Yeah. Você já viu que se não há estradas, pode chegar navios carregados de ouro, mas aquele ouro vai ficar entulhado no porto. A provisão de Deus, ela só pode sair do lugar que ela está estocada, se estradas forem construídas. E sabe o que são essas estradas? São as ações que nós fazemos em obediência à inspiração que Deus coloca dentro de nós. Amém. Não importa. Mas fulano tem. Não, você não dá porque fulano precisa, você dá porque você é obediente. Yeah. Amém? Então vamos obedecer. Não é mais tempo da gente ficar com Aleluia. Nós vamos viver o melhor de Deus. Amém. Amém? Você recebe? Isso. Diga, eu tenho sabedoria. Eu tenho a sabedoria. E entendimento. E entendimento. E tenho ampla suficiência. E tenho ampla suficiência. E vou provar das últimas chuvas. E provo das últimas chuvas. As chuvas da colheita. As chuvas da colheita. E vai ser colheita de tanta coisa. Colheita de almas, colheita de familiares. De tudo. Colheita do mover do Espírito. Aleluia. Que foi apagado. O avivamento que foi retido. Nós vamos ter colheitas Aleluia. E mais colheitas. Quando Amém. Deus fala em João, e vou encerrar com isso. A Bíblia diz, lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus diz assim, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Ele não diz rio,
Ele diz rios, plural. Aí que rios são esses? Rio de paz, rio de sabedoria, rio de prosperidade, rio de cura. Esses rios é tudo o que você precisa. Então, se você crê, se prepare para o aguaceiro de Deus, meu amigo, trazer o que você precisa. Amém. Amém. Glória a Deus. E amados, para terminar, deixe só eu acrescentar o seguinte. Você sabe porquê? Vemos isso até nas Escrituras. Deus anunciava o evento antes dele acontecer para que o povo cresça, para que o povo apoiasse a sua fé nessa promessa de Deus, a fim de que ela tomasse o seu lugar na vida de cada um. Então, meus amados, nós entramos pela fé neste novo ano, entramos pela fé em tudo o que Deus tem falado. Lembre-se que o povo de Israel não pôde entrar na terra da promessa, aquela geração, e a Bíblia diz porquê. Duas coisas: pela sua desobediência e pela sua incredulidade. Então, a desobediência leva à incredulidade, ou a incredulidade leva à desobediência. Mas também é certo que a obediência nos leva à fé, ou a fé nos leva à obediência. Ou de uma maneira ou de outra, para mim está bem. Então, mas aqueles que creram, como foi o caso de Josué e Caleb, daquela geração, eles entraram para possuir a terra. E Deus explicou porquê. Deus disse, porquanto neles houve outro espírito. Isto é, outra atitude. Mas que espírito foi este? Oh, meu amado, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz, e temos o mesmo espírito de fé, a mesma atitude de fé. Conforme está escrito, criei, por isso falei. É o Salmo 116, versículo 10. Criei, por isso falei. E nós também cremos e por isso também falamos. Amém. 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 Então creia em tudo o que partilhamos convosco aqui hoje e você terá a sua parte. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bem. Lembre que ele diz, né? Havendo depois o Senhor, teu Deus, introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueça o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Se prepare. Amém. Se prepare para você ter coisas, para você alcançar coisas, que não é pela força do seu braço. Isso mesmo. Queridos, você não percebe? Isso é uma manifestação do poder de Deus encontrando um coração que crê. Porque as pessoas vão dizer, como pode? Fulano não tinha nem para isso, como é que ele pode agora? Tem uma casa, ou está ajudando pessoas, ou agora ele estava passando necessidade, estava desempregado, tem um emprego, tem necessidades supridas. Creia! Chegou o tempo da gente viver o melhor de Deus. Porque é quando a gente vive o melhor de Deus nessa terra que nós nos tornaremos outdoor de Deus. Outdoor de Deus. As pessoas olharão para nós e vão dizer, como é que você pode? Como é que você anda desse jeito? Eu fico correndo para cima e para baixo com a mão na cabeça, trabalho que nem um cavalo, um de carga, um burro de carga, e você tem paz e tem alegria. É porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Amém. Glória a Deus. E nós vamos entrar em tudo isso. Vamos. Amém. Vamos e vamos trazer glória ao nome do Senhor e vamos se prepare. Abra sua boca para colher, para proclamar, para ganhar almas para esses últimos dias. Isso mesmo. Precisamos ganhar o maior número de pessoas que é possível. Povoar o céu. Amém. Isso mesmo. Glória a Deus. Bem, nós queremos orar por vocês e aqui
Olha as tuas unhas douradas. As minhas unhas douradas. Olha, faz de conta que eu estou abraçando você assim, olha, minhas ovelhinhas do coração. Oh, glória a Deus. Oh, a gente ama demais vocês. Ai, glória a Deus. Amém. Vamos orar então. Amém. Querido Senhor, nós te damos graças por este tempo que vivemos, o tempo que tu determinaste antes da fundação do mundo. Te damos graças pelo privilégio de estarmos vivos, Obrigada, Senhor, para ver e realizar os teus grandes feitos nesta terra. Aleluia. Melhor é o fim do que o princípio das coisas. Sim, Senhor. Então tu reservaste o melhor para nós, para este tempo em que vivemos. E estamos gratos por isso. Sim, Senhor. Graças te damos por cada pessoa conectada conosco agora aqui. Amém. E também por cada membro da igreja que tu nos confiaste. Sim, Senhor. Nós os abençoamos em teu nome, resplandeça a tua luz sobre o rosto de cada um, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua Graças glória. te damos por abençoares a obra das suas mãos. Graças te damos, Senhor, por derramares a chuva a seu tempo sobre cada um, Senhor. a temporã e a serôdia. Trazendo que Graças cada um te damos precisa. por colocares cada um por cima e não por baixo, por Sim, cabeça e não por Em nome cauda. de Jesus. Graças te damos, Senhor, por fazeres prosperar cada um conforme a tua palavra. Oh, Pai, tu disseste que o ímpio amealha para o justo e as riquezas das nações vêm a nós. Graças te damos pelos teus anjos, trazendo a cada vida, a cada família, as riquezas das nações, para que se cumpra a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado e a nossa alegria completa. Declaramos estas coisas no poderoso nome de Jesus e não podem ser revogadas, porque a tua promessa é mais firme que a lei dos medos e dos persas. E declaramos esta palavra sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um agora. Sim, sim. Conforme está escrito, enviou a sua palavra. Nós enviamos a tua palavra e ela prospera naquilo para o qual é enviada. Conforme foi dito, Senhor, da tua parte. Senhor. Pois assim seja sobre a vida de cada um. Sim, E receba agora aí a sua parte. Pela fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diz que eu quero dizer. Fluke, vocês não sabem quem é, mas eu sei que ela está assistindo. Mulher, tu vai casar. Tu vai casar. Olha, se prepara. Outras a dizer, eu também. Se prepara. Se você está solteira, você pode pegar dessa bandeja também. Indira, recebe aí. Filipa, mas eu sei. Fluke, restituirei o tempo perdido. É como se aquele tempo nunca tivesse acontecido. Restituição. Restituição. Amém. Você que deseja ter filhos, ou você que... coisas que são lícitas e próprias do seu coração. Agarre essa palavra. O Senhor está dizendo aos prisioneiros de esperança, aquele que parece que não vai acontecer, mas você confia no Senhor. Restituição. Amém. Em dobro. Em Amém. dobro. E o Senhor diz, hoje eu te digo isso. Hoje. É hoje. Virou a chave. 2020 foi. Essa década passou. Passou com tudo o que aconteceu com ela. Uma chave virou. Nós estamos vivendo uma década, onde nós veremos a manifestação de muitas coisas que temos esperado. 2021 é um ano dourado. Amém. É um ano dourado. Amém. Amém? E eu quero dizer a vocês também, para encerrar esta reunião, que pelo facto de você ter ouvido tudo o que ouviu e de termos falado debaixo da inspiração do Espírito Santo, isso não significa que não vamos encontrar adversidade no ano 2021. Também não significa que as circunstâncias irão colaborar consigo, ok? Mas é pela fé, é pela fé, é pela fé. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa os sentimentos, não importa. Como a minha esposa disse, esse é o meu lema desde que aprendi esta lição em Angola faz alguns anos.
quando parece que não está a funcionar. Já está! Já está a funcionar! Glória a Deus! Fique firme, frente às circunstâncias, pratique, exercite a sua fé, alegrando-se, retendo firme em seu coração e em sua boca as promessas de Deus. E os seus olhos verão e em sua boca haverá um cântico de vitória. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Aleluia! Fábio, pega a viola aí, Fábio. A gente vai cantar uma música. Eu creio que essa música a maioria das pessoas conhecem. Fábio, não é daquelas não, mas diz assim: por onde eu for a tua bênção me seguirá. Declare isso pela fé. Aleluia! Então cante comigo. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos me esperará. A minha entrada e a minha saída bendita será. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei, proceder santamente em verão. A minha casa terá sempre sua provisão. Se eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim é uma promessa. Transbordarei para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênção, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que bendiga. Mais uma vez, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, aleluia, glória a Deus. Ela está no espírito. Glória a Deus, meus amados. Queremos desejar a todos vocês e à sua família um 2021 extraordinário. Aleluia. Amém. Amém. Fique na paz. Amamos vocês. Somos realmente um. Eu quero dar um beijo para todos, e dar esse abração assim. Um chico coração. Para os que estão perto, que estão de longe. Eu vi que está minha. Para os que estão sozinhos. Minha irmã está aqui também. Você vai chorar, bebê. Não chora. A macaca está assistindo, amor. Glória a Deus. Olha ela ali. E para todos os convidados, pessoas que pediram acesso a essa reunião, pessoas de outros ministérios, pessoas de outros países, Angola, Itália, Brasil. Muito obrigado, nós amamos vocês e nós cremos mesmo de todo o nosso coração nessas promessas se manifestando na vida de vocês. Amém. Vocês são importantes, vocês são fortes, vocês são poderosos. Amém. Nunca deixe o diabo dizer o contrário disso. Isso. Não são as circunstâncias nem os sentimentos. Encare-as com fé. Entre nesse 2021 com fé. Amém. E com firmeza, porque o mar se abre e você passa.
Isso. Amém? Amém. Um grande beijo e até domingo, para aqueles que podem estar presencialmente com a gente e para aqueles que não podem, na transmissão em direto. Não. 9h30? 9h30. Domingo. 9h30. Dimanche. Da manhã, horário de Lisboa. Isso mesmo. Um feliz ano novo, que você tenha um tempo maravilhoso agora aí com sua família. E se você não está com ninguém, está sozinho, que você tenha um tempo maravilhoso também Louvando com o Senhor. Senhor, yeah. Orando e colocando sua vida diante dele. Isso. Amém? Um grande beijo no coração. Abra aí.